Bom dia, turminha! Tia Aline aqui mais uma vez, mais uma manhã, fazendo essas videoaulas para chegar aí na casa de vocês, para vocês estarem fazendo os exercícios do livro, do caderno. Já a gente vai se encontrar aqui na nossa sala de aula de novo, tá? Vamos pedir a Papai do Céu que isso chegue logo, tá? Chegue logo. Bom, hoje a nossa aula será de língua portuguesa, tá? Que a Tia Aline já até deu uma adiantada aqui no quadro, certo? E depois da aula de língua portuguesa, a Tia Aline vai partir lá para o livro de vocês de geografia. Vamos falar um pouco sobre o nosso Brasil aí, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos pegar o livro de vocês aí, né? O livro de língua portuguesa e vamos abrir na página 78. Estou com alguns acessórios aqui extra, né? Vamos abrir na página 78. Porque hoje vocês farão a página 78, 79 e 80 do livro, ok? Então essas são as 3 páginas para hoje no livro de língua portuguesa. Bom, o que a gente vai ver hoje no livro de língua portuguesa, Tia Aline? Hoje veremos uma coisa muito legal, tá? Da qual às vezes a gente se confunde. Mas assim, é um assunto muito legal. Homônimo e parônimos. O que é isso, Tia Aline? Bom, homônimo, pronúncia e grafia igual, né? Ou seja, você fala e escreve igual, pronúncia e grafia igual, mas origem diferente, né? Então você escreve e pronuncia de forma igual, só que no momento que você vai organizar a frase, é aí que ela vai entrar de forma. Aí eu coloquei aqui 2 exemplos, coloquei mais. Coloquei rio, verão e manga. Olha só que legal os homônimos. Rio e rio. Eu tenho 2 formas de estar escrevendo nas frases essa palavra, sendo que, olha só, de forma igual, de pronúncia e escrita igual. Rio. Quando a Tia Aline fala a palavra rio, você lembra de quê? De um local de se tomar banho, né? Rio é um lugar muito legal, né? Rio é um lugar de se tomar banho? É. Mas o rio também, a palavra rio, pode ser o quê? Do verbo rir. Eu rio, tu ris, ele ri, nós rimos, né? Existe uma conjugação também para essa palavra. Então, essas palavras aqui, elas são homônimas. Por quê? Você escreve igual, a pronúncia também é igual, só que o sentido dela na frase é que vai mudar, certo? Além de rio, eu também coloquei outra palavra, verão. Quando você fala a palavra verão, você lembra de uma estação de quê? Do ano. Mas além da estação do ano, né? Lembra? Primavera, outono, inverno. Além da palavra verão, que equivale a uma estação do ano, verão também é do verbo ver, tá? Você também consegue conjugar esse verbo. É um verbo também. Então, as 2 formas. Escrevem igual e o sentido é que vai ser diferente na frase quando você for escrever, certo? Além desses dois exemplos, eu coloquei outra aqui, ó, manga. Você pode lembrar da manga da sua blusa, isso aqui é uma manga. Manga de quê? A manga da minha blusa é verde. Mas é só esse tipo de manga que tem? Não. Tem manga, aquela fruta também gostosa, da qual a gente gosta de estar chupando, né? Então, assim, essas palavras, elas são o quê? Homônimas, porque elas têm pronúncia e grafia o quê? Igual. Só que na origem, né, da frase você vai colocar o quê? Diferente, ok? Então esses são os homônimos. Além dos homônimos, eu tenho os parônimos. Apresentam semelhança, é parecido, não é igual, parece, mas não é. Apresentam semelhança na escrita, então parece quando você escreve. E no significado são diferentes, tá? É que também muda completamente o sentido. Então aqui parece e o significado também é totalmente diferente. Aí eu coloquei aqui as palavras acento, que te lembra o quê? O sinal agudo e o sinal circunflexo. Aqui é o acento. Lembra quando eu falo? Café tem acento, né? É desse acento aqui, porque é um sinal, certo? E eu tenho o parônimo dele, que é o quê? Acento com 2 S's. Ó, você pronuncia, mas aqui você escreve completamente diferente. Então, assim, parece, mas não é igual, né? É o quê? Esse acento com 2 S's aqui seria o quê? Um lugar de se sentar.
é o lugar que você senta, certo? É um assento, assento do banco, do ônibus, do carro, da casa de vocês, certo? Aí eu coloquei outro exemplo aqui, cinto e cinto, pronunciei igual. Só que aqui, ó, elas têm semelhança na escrita. Isso tudo você vai ver de acordo com a frase que você vai escrever, né? Tia Aline possui um cinto vermelho de couro. Esse cinto será com quê? Com C, certo? Cinto é um objeto de couro. Agora, o outro cinto com S, cinto, é do verbo sentir. Tá? Então, assim, você tem que prestar atenção no momento que você vai escrever, porque eu sei que a nossa língua portuguesa, às vezes, ela confunde, mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar o dicionário. Lembra que na sala de aula a gente utilizava muito o dicionário? Às vezes um amiguinho tinha uma dúvida, o outro tinha horas que tia Aline falava, mas tinha hora que eu pedia para quê? Miguel, pega o dicionário, certo? Hugo, pega o dicionário, e assim, Theo, pega o dicionário, e a gente ia pedindo para os alunos, às vezes chegou um momento que tia Aline nem precisava mais pedir. O aluno já estava retirando o dicionário de dentro da bolsa para buscar o significado. Então, nessa questão dos parônimos e dos homônimos, eu sei que às vezes pinta a dúvida. Então, quando pintar a dúvida, não tenham preguiça de estar buscando também o dicionário, porque ele também auxilia, ok? Bom, então esses exercícios aqui de parônimos e de homônimos tem no livro nas páginas da qual a tia Aline já falou, tá? Agora, saindo um pouco de língua portuguesa, certo? Indo agora para o livro de geografia. Bom, e aí, como eu falei, né? Vamos agora falar um pouquinho sobre a matéria de geografia, que está no livro de vocês. Vocês vão estar abrindo aí o livro de geografia, né? Aquele que é integrado com história e geografia, tá? Da página 186, ó, vocês vão utilizar a página 186, 187, 188 e 189, tá? Vamos parar nessa página. Então, geografia da 186 até a 189, certo? O que essas duas primeiras páginas aí, a 186 e a 187, está falando? Está falando do nosso Brasil, né? Do nosso país. Lembra naquelas aulas anteriores? Nós falamos primeiro de todo o planeta aí, né? Vimos continente por continente, falamos de alguns dos oceanos. E aí, se tia Aline se recorda bem, na última aula a gente ficou no continente americano, né? E aí, onde tem aquelas 3 Américas. América do Norte lá em cima, América Central pelo meio e América do Sul, que é o nosso Brasil. Não é só o nosso Brasil que tem na América do Sul, tem outros países também. Mas a gente vai focar agora no Brasil, certo? Então, assim, nessas 2 páginas do livro, ela está falando dos dois tipos de mapa que nós temos no Brasil. Esse aqui, que é o primeiro, que é o mapa político, e esse outro aqui, que é o mapa regional. O mapa político, ele vem falando, não sei se vai dar para vocês observarem muito bem, mas aí também no livro de vocês também tem essas 2 imagens, certo? Então, no mapa político, você tem os estados coloridos, tá? Cada estado tem uma cor. Já no mapa regional, ele é por região. Então, nessa região aqui em cima, porque a partir da próxima aula, nós vamos começar a estudar região por região do Brasil, certo? Então, toda essa região aqui que está pintado em verde é a região norte. Nessa região aqui, eu tenho o quê? Eu tenho os estados do Tocantins, Pará, Amapá. Então, tudo isso aqui faz parte da região norte, certo? Vizinho aqui é a região norte, eu tenho a região nordeste. É a região que possui mais estados, certo? Abaixo aqui da região nordeste, eu tenho a nossa região, que é a região sudeste, certo? Olha o nosso Rio de Janeiro aqui, o nosso estado aqui. E aí aqui vizinho eu tenho quem? Em amarelo eu tenho a região centro-oeste, tá? E para finalizar esse roxinho aqui, eu tenho a região sul, que é a região mais fria aí do nosso Brasil, certo? Então, olha só, olha como é diferente. O político, ele vem pintado cada estado de uma cor, tá? E o regional, que está dizendo o quê? Região, ele vem por região.
região norte, região sudeste, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, tá? Então, assim, é por região. E em cada região eu tenho uma quantidade de estados. Bom, então aqui nesse mapa, voltando agora para o mapa político. No mapa político eu tenho como ver o quê? Eu tenho como ver os estados que são banhados, ó, pelo oceano, porque o nosso Brasil ele é banhado pelo Oceano Atlântico, né? Então essas cidadezinhas, ó, esses estados aqui beirando a mar, são as regiões, são as áreas, é a área litorânea, né? São os estados que ficam beirando o mar, que é o caso ó, do Ceará, Rio Grande do Norte, o Espírito Santo, o nosso próprio Rio de Janeiro também, certo? Então assim, essa parte aqui em azul são os estados que são banhados pelo Oceano Atlântico do nosso Brasil. E aí, do outro lado aqui do mapa, observem que já possuem estados que não têm oceano ao lado. Os vizinhos aqui não é o oceano, são outros países, tá? São outros países aqui. Então, esses aqui não possuem área litorânea, só a parte de cá, certo? Então, como eu estava dizendo, a gente pode estar trabalhando um montão de coisas com os mapas. E é isso que a gente vai começar a partir da aula de hoje. Hoje estamos conhecendo, vendo a diferença do mapa político para o mapa regional. E nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando região por região. Por quê? Porque cada região possui a sua população, a sua cultura, né? O seu clima, tá? Então, assim, cada região tem um diferencial da outra, né? Umas possuem mais... vocês lembram dos biomas? Cerrado, Mata Atlântica, lembram que a gente falou sobre isso nas nossas aulinhas no iniciozinho logo do ano? Vocês têm esses biomas escritos no caderno, que vocês copiaram do quadro que eu me lembro. Então, assim, para cada região existe um bioma diferente, importante para essa região. Tá legal? Então, olha só, já no político aqui, a gente pode estar trabalhando um montão de coisas. A gente pode estar trabalhando, por exemplo, aqui no nosso Rio de Janeiro, deixa a Tia Aline botar o óculos. Aqui no nosso Rio de Janeiro, por exemplo, ó, ele fica bem aqui, essa partezinha aqui, né? A nossa capital é Rio de Janeiro também, porque a gente vai estar trabalhando isso também. A capital, né, de cada estado, de cada região. Tá? Umas regiões possuem mais estados do que a outra, umas são mais quentes, outras são mais frias. Então, assim, vai dar pra gente trabalhar um montão de coisa dentro dessas regiões, tá bom? Bom, e aqui, como eu estava falando, o nosso Rio de Janeiro, a gente pode estar observando quais são os vizinhos ao nosso estado do Rio de Janeiro, que no caso aqui, acima quem vem? Espírito Santo, à frente aqui, Belo Horizonte, e do outro ladinho aqui eu tenho São Paulo. Já para o lado de cá eu tenho quem? O meu vizinho é o Oceano Atlântico. Então, assim, o nosso Brasil, olhando assim, ele parece pequeno, mas ele é muito grande. A extensão de terras é gigantesca, tá? Então, assim, a partir da aula de hoje, a gente vai estar trabalhando mais essa questão das regiões do nosso Brasil, certo? Então, olha só, existe um exercício dentro do livrinho, do qual a Tia Aline já mostrou as páginas, que vocês vão estar fazendo, tá? Não é difícil, a gente já deu uma pincelada no caderno também, quando a gente comentou alguma coisa sobre o nosso Brasil, lá no iniciozinho do ano, então assim, não vai ficar difícil para vocês responderem não. A única coisa que eu peço é que vocês observem bem um mapa e observem bem o outro mapa do livro para poder estarem respondendo essas questões, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.